Olha, o Chile convocou o embaixador após a fala do presidente Jair Bolsonaro. Pode rodar aí. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? E na sequência o Bolsonaro também disse: não deixei de falar a verdade em debate. Roda aí. Vamos lá, pessoal. O que está em jogo? Qual é o nosso futuro? O presidente do Chile agora acabou de chamar seu embaixador, né? A maneira que ele tem de mostrar insatisfação comigo. Mas se eu exagerei ou não, não deixei de falar a verdade. A Constituinte do Chile vai na contramão de que qualquer país democrático quer. Isso é problema deles? É problema deles. Mas o cidadão lá teve apoio de um cara aqui do Brasil. Assim como o cidadão da Argentina visitou o cara na cadeia e depois se elegeu presidente. Assim como o cidadão lá da Colômbia, né, recebeu o vídeo do cidadão daqui fazendo campanha. Isso eu sei que é questão interna deles, não vou meter nessa questão, mas estou mostrando para onde essas pessoas, né, estão levando os seus países, e as pessoas são extremamente unidas. Olha, o Bolsonaro tem uma coisa que ninguém pode falar o contrário, ninguém pode falar nada contra. Esse é o jeito Bolsonaro de ser, não é, João? Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma autenticidade, digamos assim, dele, e não tem assessor que vai conseguir mudar isso, né? É verdade, é próprio, né, peculiar da personalidade dele, ser um cara autêntico assim. O Brasil já conviveu demais com diplomacias, né, e acabou não dando certo. Mas essa situação do Chile é complicada também, sim, né? É complicado. Mas é verdade, como ele disse, é complicado, mas é verdade. Agora, era para um chefe de Estado, de repente, se pronunciar assim? Não, ter mais cautela, ser mais diplomático. É o que sempre se exige, né? A liturgia do cargo, como nós falamos assim. Mas sabe de uma coisa? Aqui para nós, aí para você também, essa coisa de politicamente correto está cansando, não está? Não é melhor ser autêntico e verdadeiro? Não é melhor você ser sincero? Porque a primeira eleição dele foi assim que ele ganhou. E por que agora ele ia ser diferente? Lembra do Lula? E agora eu vou fazer aqui uma lembrança rapidinha para você. As primeiras 3 eleições do Lula, que ele disputou, ele perdeu. E aí o Lula diferente. Depois amansaram o Lula, ficou o Lulinha, paz e amor. Começou a ganhar a eleição. Quando chegou a presidente, tá aí, mostrou o que é. Então é melhor você continuar sendo o que você é. Tá certo? Embora que isso tenha dado uma indigestão diplomática, que é o que está acontecendo, não é? No Brasil, mas o que é que o Brasil quer fazer com o seu representante aqui do Chile? Chamou, vai-te embora, fica para lá. Vamos tocar nosso país, vamos cuidar do nosso povo. E o senhor está certo, presidente? Quem vai sempre ser. É tocador de trem, toca fogo nas coisas, vai ser sempre tocador de fogo das coisas. Não é porque agora é presidente lá do Chile, que não é mais nada disso. É revolucionário. E o presidente está certo. Ramon Cojuí, essas falas do presidente Bolsonaro aí. As falas do presidente Bolsonaro, eu fico imaginando os empresários que têm negócio com o Chile. Eu fico imaginando os embaixadores que levaram um trabalho enorme, né, para conseguir espaço de exportação para um país. Eu lembro que ele criou um problema grave com a China em meio à pandemia, né, e nós perdemos investimentos. O pessoal gosta de falar de investimento. A China tirou o Brasil da rota da seda, e o prejuízo é enorme, né, isso é uma coisa absurda. Mas o outro lado da conversa é assim, ele falou, olha, Lula apoiou no Chile, o cara ganhou. Lula apoiou na Argentina, o cara ganhou. Lula apoiou na Colômbia, o cara ganhou. Ele esqueceu de falar que Lula apoiou na Alemanha e o cara ganhou, que Lula apoiou em Portugal e o cara ganhou, que Lula apoiou na França, Macron, e Macron ganhou. Sabe qual é o nome disso? Prestígio internacional. É disso que nós precisamos. Um presidente em que os países, não só da América do Sul, mas da Europa, respeitem, admirem e ouçam. É assim que um país ganha respeito no mundo. E vocês vejam que, tentando falar mal do presidente, o que sobra é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de longe da presidência há 12 anos, continua gozando de enorme prestígio internacional, não só na América do Sul, mas em todo o mundo. O Lula Paz e Amor, que o João citou aqui, já viu o que ele fez? Eu vi o que ele fez. O Brasil chegou à 6ª potência do mundo. O Brasil, quando ia para os fóruns internacionais, era extremamente respeitado, a 6ª economia do mundo, isso ninguém tira. E aí eu volto a dizer,
na época do presidente Lula, o prato estava cheio, o tanque estava cheio e as pessoas podiam viajar de avião a toda hora. E o bolso do Lula também. Vez, O bolso do Lula estava cheio foi a também. primeira vez nesse país, que muita gente da classe trabalhadora pode ter acesso a um banco de universidade, pode ter acesso a um banco de avião para poder conhecer uns poucos dos confortos que a vida traz. E é por isso, né, que a gente está vendo isso aí. Eu acho fantástica essa fala do Bolsonaro sobre o Lula. Todos a quem ele apoiou, no Brasil, aliás, na América do Sul e na Europa, venceram. E não vai ser diferente aqui. Muito bem, Ricardo Frota, prestígio por prestígio, o presidente Bolsonaro também tem, né? Isso sem sombra de dúvida. Ele apoiou quem E o mesmo? mais interessante, Cícero, é que ele ter prestígio para os países realmente que interessam, né? Para que ele vai querer ter prestígio de países totalitários? Para quê? Qual é o sentido de ter prestígio de uma Argentina que está com 70% de inflação? Ô, Ricardo, Acho que o prestígio ele tem que ter. Deixa eu falar, Herbert. Deixa eu falar. É que tem Eu já estou totalitarismo na chateado com Argentina? essa tua interferência. Onde Essa é que tua tem- intervenção na onde minha é que tem fala. Deixa eu totalitarismo falar. na Argentina, Ricardo? Deixa eu falar. Você faltou as Não, aulas de deixa eu falar. geografia. Deixa Você eu falar. vai cair Na da tua- cadeira, Na tua Ricardo. vez tu fala, Herbert. Deixa eu concluir a minha Você linha de vai cair da raciocínio. cadeira. Inclusive, com o Ele tá juiz, se jogando eu queria da que tu cadeira. usasse alguns segundos da minha fala e me dissesse por que que ninguém menciona o nome da Dilma. Tem Rivotril aí? Tem. Por que que Ele tá ninguém nervoso. fala da Dilma? É todo tempo Lula, 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 Lula. Por que que tu fala? Por que que tu esconde a Dilma? Por que que tu tem vergonha de falar no nome da Dilma? Porque ela destruiu o país? É isso? Um mandato e meio, né? Porque depois ela foi mandada embora por incompetência. Ela sofreu pelas um golpe pedaladas, parlamentar, Ricardo. pelos crimes que ela praticou, pelas manobras que ela fez para querer ganhar as eleições, que fique bem claro, ela quis dizer assim, ó, tá tudo bem com o país, tá tudo, eu tô segurando o preço do combustível, foi só ela ganhar que tudo aumentou, porque ela fez uma manobra para poder manter o preço estável antes da eleição. Sim, mas e não é depois Dilma, a questão é o explodiu a Chile, bomba. Ricardo. Depois explodiu a bomba. Então eu só queria saber por que Eu gostaria que o ninguém mediador toca no chamasse a nome atenção da do Dilma. Ricardo, que o tema é o Por Chile. que ninguém toca no nome da Dilma? A Dilma é PT, a Dilma é Lula. Lula ficava por trás. Vamos associar o governo da Dilma ao Lula, porque é ele que mandava. Nunca foi a Dilma. Muito bem. Ramon, depois você vai ter 30 segundos Sim, mas é do que minha você fala. pediu. Herbert Diniz, por favor. Me estranha muito a fala do presidente Jair Bolsonaro e também a fala do... Eu não estou aparecendo, agora sim. A fala do João Soares e do próprio Ricardo fora do contexto. Para quem não sabe, quem está em casa nos assistindo, é importantíssimo demais a relação comercial entre o Brasil e o Chile. Sabe por quê? O Chile é o 5º país em relações comerciais com o Brasil. O volume de exportações que o Brasil vendeu ao Chile ano passado foi de 7 bilhões de dólares. Então, como dizer, João Soares, que o Chile não tem importância para a economia brasileira? É como disse aqui o próprio Cujuí, que chamou a atenção, como está agora os empresários brasileiros, né? Os empresários brasileiros que mantêm relações comerciais com o Chile, né? Diante de uma fala escabrosa como essa do presidente Jair Bolsonaro atacando o presidente do Chile. Muito bem. Seguimos com o programa. Uns 30 segundos. Verdade. Você Vai pediu falar os da 30 Dilma. segundos. Fica à vontade para o seu à parte. Bem, eu não falei da presidenta Dilma porque o nome dela não havia sido citado. Se falava do presidente Lula. Né? Quem falou foi o João. Citando os anos do presidente Lula, eu só fiz memória a ele, né, do que aconteceu nos anos do presidente Lula. E fiz memória também. E aí, Ricardo, se você acha que a França é um país autoritário, que a Alemanha é um país autoritário, que Portugal é um país autoritário, é complicado, porque lá os caras também tiveram apoio do Lula. Né? A prefeita de Paris usou Lula na campanha dela em Paris. Né? E até onde eu me lembro, desde que caiu o rei na França, a França é uma terra da liberdade. A presidenta Dilma terminou o mandato dela em 2014 com 4% de desemprego. A presidenta Dilma, na época que a presidenta Dilma governou, e quando ela foi tirada à força do governo, o Brasil
tinha 365 bilhões de reserva cambial. E o Brasil só não quebrou com a incompetência de Temer e Bolsonaro e Paulo Guedes porque a presidenta Dilma deixou. E ela não concluiu o mandato porque foi golpeada. Golpe parlamentar. Foi isso que aconteceu. Menciona Entendeu? o 11.4, tá? Entendeu? Não esquece do Entendeu? 11.4 de desemprego, que foi no final do mandato dela. No final do Querer mandato falar de dela, 5%, foi, não. 5% é uma coisa. Coloca no 11.4. 2015, Muito superior ao 10.2 que está o Bolsonaro hoje. 2000, por favor. Para contemplar, Ricardo, conclui, 2015, Ramon. final Vamos do lá. mandato da Dilma, quando ela foi 30 golpeada, todas as medidas que Dilma mandou para o Congresso, todas foram rechaçadas por Eduardo Cunha, que está preso, e por Aécio Neves no Senado. Foi isso que aconteceu. O telespectador lembra disso, Ricardo, lembra disso. E lembra que no governo Lula, prato estava cheio, o tanque estava cheio e é viajava só isso, de não avião. tem mais